Caros seguidores, caros ouvintes do Programa Inclusive, o Programa Inclusive que traz pautas de relevância social, pautas que trazem os 60 a mais, as pessoas com deficiência e a população em geral para o centro das nossas discussões. A gente vivemos hoje um período onde a saúde emocional da população está extremamente abalada. Fruto de um pós-pandemia, fruto do corre-corre diário, fruto de vários outros temores e grilos, como se costuma falar, principalmente os 60 a mais falam ainda grilos, né? A juventude fala de outra forma, enfim. E a gente trouxe aqui como convidada a psicóloga, a Maria Klein. E por favor me corrija se eu falei seu sobrenome errado, Maria. Obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta aqui pra gente. Bom, obrigada pelo convite, por essa oportunidade. O nome todo mundo erra mesmo, porque ele é mais fácil, a gente gosta de complicar as coisas, essa é a verdade. Então é Clean, Ah, Maria Clean, mas eu sou chamada de tudo que você possa imaginar. Então tá, você quase acertou, tá perfeito. quase, quase. Mas assim, Maria Klim, psicóloga. Você é psicóloga há um tempinho? Conta assim pra gente. Eu fiz a minha primeira faculdade, minha primeira formação foi pedagogia, junto com administração, eu fiz as duas formações. Depois eu fui para psicopedagogia, trabalhei dentro de escolas, trabalhei com crianças. Depois fiz um tempinho de direito, porque eu tenho também um instituto no Rio de Janeiro, então eu faço projetos dentro de escolas públicas. E, e esse universo do penal sempre me fascinou. E eu trabalhei dentro da antiga Degase, do Degase, que é a antiga FEBEM no Rio de Janeiro. Então, eu queria entender esse universo. Fiz direito, fiz 2 anos, depois vi que realmente não era ali. E aí fui para psicologia e depois neuropsicologia. E hoje eu dedico o meu tempo, os meus estudos à questão da ansiedade. Então, a ansiedade, ela tornou a grande parte da minha clínica é a ansiedade. Muito bem, eu tenho aqui um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que quase 10% da população brasileira, o que corresponde a mais de 18 milhões de pessoas, sofrem de ansiedade. Muito bem, não somente a sociedade brasileira, mas a sociedade em âmbito global vem sofrendo de ansiedade e também depressão. Mas vamos falar primeiro da ansiedade. Maria, por que a sociedade, na sua opinião, baseada na sua experiência, nos seus atendimentos, ela está cada vez mais ansiosa? Então, existem vários motivos, né, para isso. A gente nunca consegue falar nesse âmbito do psicológico, da psique, do aparelho psíquico, do mental, que é unicamente, exclusivamente um determinado fato. Porque o ser humano é um ser complexo, então nós recebemos informação de formas individuais. Então, esse efeito tem experiências lindas, feitas inclusive com irmãos gêmeos, onde a pessoa passa, os dois indivíduos com a mesma genética, com o mesmo ambiente, familiar, inserido no mesmo contexto, têm, experiências completamente diferentes. Numa mesma experiência, eles experimentam o mundo de forma diferente. Então, isso é muito individual. O que a gente sabe é que esses dados que você trouxe são dados de 2023, então a gente imagina que de lá para cá ainda tenha, né, aumentado esse número. E a gente está falando de Brasil, mas a gente também está falando de mundo. No mundo, a gente tem cerca de 300 milhões de pessoas que dizem sofrer com ansiedade. Tem muita gente que nem diz, tem muita gente que nem sabe que isso é sofrimento, não sabe nem que a vida pode ser vivida
com uma ansiedade funcional. Isso é importante da gente trazer, porque não existe vida sem ansiedade. Então, o profissional que te prometeu uma vida sem ansiedade, você corre porque ele vai te, das duas uma, ou ele vai te dar um tiro no peito e te colocar num caixão, ou ele vai te anestesiar, provavelmente com medicamentos. E eu não sou contra medicamento de forma alguma, mas o medicamento ele tem que ter um propósito, e o propósito não pode ser anestesia. Então, não existe vida sem ansiedade. O que existe é uma ansiedade funcional, que é uma ansiedade extremamente importante, inclusive. É a ansiedade que faz com que a gente levante da cama, com que a gente tenha um propósito, com que a gente vislumbre um futuro, né? Saiba que a gente quer chegar a algum lugar. E existe a ansiedade, disfuncional. E a ansiedade disfuncional é aquela paralisante, que tem sofrimento, que começa a acarretar consequências na vida desse sujeito e ele não consegue viver de forma plena. Então, é dessa ansiedade que a gente precisa falar. É uma ansiedade disfuncional, é uma ansiedade que precisa ser olhada. E claro, né, a gente sabe que na pandemia esses números aumentaram muito, porque a pandemia ficou mais evidente a impermanência da vida. Na pandemia, a morte ficou mais concreta. Só que, na verdade, sempre se pôde morrer a qualquer momento. É só que a pandemia trouxe o óbvio. Então, na pandemia surgiram também questões, não são questões novas, as pessoas inventaram questões na pandemia. Eram questões que estavam ali, que a pessoa já lidava, mas muitas vezes ela gostaria de que aquilo não existisse, então ela escondia de si mesma, e na pandemia ficou difícil, porque as pessoas ficavam convivendo com elas mesmas, né, num ambiente fechado e tudo, então isso veio à tona. Então, a gente sabe que a pandemia aumentou muito esse número, respondendo a sua pergunta, né? Aumentou muito esse número, de ansiedade no mundo. E eu acho também que não só aumentou, porque de fato trouxe a gente para esse lugar que eu acabei de falar, mas também porque todo mundo começou a falar. Então, os tabus começam a cair, porque as pessoas sentem vergonha. As pessoas sentem vergonha de sentir. A gente vive numa sociedade muito adolescente, aonde as pessoas são guiadas pelo prazer imediato, por isso a moda da dopamina, tudo virou dopamina, porque existe a dopamina rápida mesmo, imediata, que vem através do prazer ali e ela dura pouco. E as pessoas querem isso, elas querem o prazer imediato, elas não querem ter trabalho. Então, a gente tem uma sociedade adolescente e o perfil do adolescente é esse: em busca do prazer, não quer ter muito trabalho, pouquíssima resiliência, e é muito o espelho da nossa sociedade hoje. É tudo Então, muito imediato, né? tudo imediato. Então, eu acho que a pandemia agravou essa situação. Acho não, esses números mostram para gente que a pandemia agravou muito essa situação. Ah, mas ela agravou a situação de novo, porque isso já estava lá, porque a sociedade é adolescente, porque a sociedade tem dificuldade de lidar com os desafios. E a gente vê isso, na medicina. A medicina se tornou, não claro que todos, a gente tem, enfim, médicos incríveis no mundo todo, mas muitos médicos se tornaram verdadeiros assassinos porque prescrevem uma sentença de. Quando um paciente procura um médico e fala, eu estou em sofrimento, vamos supor, né, ansiedade, que é o nosso tema, o médico, ele, claro, se ele está vendo o sofrimento, ele pode e deve medicar essa pessoa. Mas essa pessoa, ela tem que saber que ao medicar a ansiedade, ela também vai estar medicando outras emoções. E daí a questão da anestesia. E daí a importância de que isso aconteça por um período, né, com um propósito. Eu tenho pacientes que me procuram e eles falam assim, Maria, então, poxa, eu estou pensando em me separar. Será que você não pode me recomendar um psiquiatra?
porque eu já quero começar a tomar um antidepressivo, porque eu sei que eu vou sofrer. Ou eu tenho uma reunião, qual é o ansiolítico que eu posso tomar? Porque eu sei que eu vou ficar ansioso. Então, você percebe? Isso é um retrato da nossa sociedade. É onde o sentir ficou desvalorizado. A gente tem hoje uma cultura, é quase um fascismo da felicidade. Tem que se estar feliz o tempo todo. E com isso as pessoas acabam, enfim, buscando soluções artificiais. Então, eu acho que esse contexto todo agrava a situação de ansiedade. E é claro que hoje viver é complexo mesmo, tem muito desafio. A situação econômica, se a gente pega países como o Brasil, por exemplo, né, a situação econômica é um quadro na vida de muitas pessoas que traz ansiedade, que traz muita insegurança. É um país, a violência é um outro aspecto de segurança, a vulnerabilidade traz insegurança para todas as pessoas. E quando o ser humano ele se sente inseguro, aí ele quer controlar. E aí o caminho está perdido, porque quando a gente tenta controlar, é aí que a gente não consegue se livrar da ansiedade mesmo. Quando a gente traz aí questões que estão totalmente ligadas à mente, né? Ao nosso cognitivo, enfim, a nossa conduta, é muito difícil, né? Você não pode engessar, né? Isso Não, não porque tem são como gatilhos, né? Às vezes, por exemplo, para gatilhos. mim, E as ahm, emoções são variáveis, né? São caso a caso. É as, impossível. em- Você exemplificou muito bem falando de gêmeos. Eu sou mãe de gêmeas. Eu sei muito bem ai, essa diferença. você percebe A isso. genética, mas nascer um minuto de diferença e são pessoas diferentes, que têm as sensações diferenciadas, então reações diferenciadas, enfim, é complexo mesmo. E aí a psicologia ela traz aí esses caminhos. Você falou muito bem também sobre a questão das medicações, o cuidado, a cautela. É preciso realmente ter cautela quando ao medicar, né? Até porque isso não pode virar um condicionamento, né? Permanente. Né? E a pessoa prevê que de repente, claro, qualquer ruptura, qualquer fim de relacionamento, seja profissional, pessoal, ele impacta. Mas assim, a pessoa prevê que ela vai ficar, precisa já se medicar, que sem o medicamento ela não vai conseguir superar, às vezes palavras, né? Outros caminhos, outras buscas, né? Que a pessoa Exato, e tem uma assim, e a gente também tem, e nomear é importante, porque não é toda tristeza que é depressão, por exemplo. Você falou algo muito importante. Hoje pela manhã eu estava pensando nisso. Da seguinte maneira: às vezes um fato impactante, triste, ele chega na sua vida para mostrar alguma coisa. São os mestres. Você pode tirar como pílula para que você avance e não entre mais numa situação. Você Sim, concorda comigo? Eu estava claro. dessa forma. Eu falei assim, por quê? É porque todo mundo passa cotidianamente por situações positivas e às vezes negativas. De uma negativa você pode tirar uma lição para se aprimorar, para não repetir o engano, para procurar abrir outras portas, porque se você trazer essa situação negativa como algo assim, colocar no patamar, no primeiro degrau, aí você complica a sua situação, né? Aí você realmente começa a se comprometer, fica depressiva, é, É, temerosa, enfim. Eu acho que meu raciocínio ele tá sadio. não, e é isso mesmo, mas aí você tocou num ponto que é tão importante da gente falar, porque a medicação, ela é um ajuste químico, e às vezes ela é necessária. Mas uma medicação, por exemplo, sem um processo de autoconhecimento, você vai estar medicando e você vai ficar escravo da medicação, porque a qualquer momento que você tirar a medicação, você vai constatar que você está no mesmo lugar de quando você começou a medicação.
Então, o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa para qualquer sofrimento. Até porque, quando você tem autoconhecimento, foi o que você disse, os desafios se tornam mestres. É claro que quando a gente está passando pela situação desafiadora, é difícil a gente perceber isso. E sim, é humano que seja difícil. Mas o que a gente tem que se atentar é que todas as emoções fazem parte da natureza humana. Então, é natural, ou seja, faz parte da nossa natureza quando você se separa, quando você sai de um emprego, quando um amigo muda de cidade, quando você perde os pais. Faz parte a gente sentir. É saudável que a gente sinta tristeza. Quem não sente tristeza nesses momentos já são pessoas totalmente desconectadas e aí vão para os psicopatas, narcisistas, severos, etc. Assim, as pessoas que são saudáveis, elas sentem e elas devem sentir. Inclusive, quando a gente não permite que a emoção venha, vem outras doenças. O câncer é uma doença psicossomática, né? As doenças autoimunes são doenças psicossomáticas, né? Claro que eu não estou dizendo que é 100% do câncer que é psicossomático, mas a gente já sabe hoje que uma grande parte é sim psicossomático, é sim de uma ordem da emoção, de guardar as emoções. Mas para que o desafio se torne mestre, você precisa elaborar. Porque assim, como você falou dos seus filhos, a pessoa pode passar por uma situação desafiadora. Se ela expandir depois, aquela situação vai ser sempre uma experiência transformadora ou uma experiência dolorosa, mas é uma experiência. E como é que você expande depois? Você esvazia, você liga para um amigo, para uma amiga e conta. Você chora no ombro, de um pai, enfim, de um companheiro. Você faz contato com o mundo e dessa forma você expande. Agora, você pode passar por uma situação e se contrair depois, guardar aquilo para você, seja por vergonha, por medo, por solidão. Aí, aquela experiência, em vez de se tornar uma experiência, ela se torna um trauma. O trauma, ele contrai a gente. O trauma não é sobre o acontecimento, é sobre a forma com que a pessoa agiu com o acontecimento. E faz toda a diferença. Quando a gente pega um grupo de mulheres violentadas, 100% delas não contaram para ninguém, até aquele momento que você está tendo aquela conversa num lugar mais profundo. Claro que elas estão traumatizadas. Agora, existem mulheres que foram violentadas e tiveram suporte depois. Isso não tira a importância e a dor do fato, mas vira um fato, uma experiência dolorosa e não mais um trauma. Então é muito importante isso. É muito importante que a gente tenha essa rede de apoio externa a gente e conte com o nosso corpo como uma complexa rede de apoio também para que a gente possa transformar os desafios em mestres. Muito bem. Aproveitando aqui a nossa entrevista, esse bate-papo, existe sempre uma dúvida, né? Um quadro depressivo, ele leva à ansiedade ou a ansiedade leva ao quadro depressivo? Ou não é isso, não é bem assim. Bom, existem vários tipos de depressão. Então, você tem depressão que é decorrente de uma condição médica, por exemplo. Eu costumo dizer que a ansiedade e a depressão são duas irmãs siamesas no mesmo corpo. A ansiedade é a irmã que grita, ela faz uma bagunça. Então, a minha clínica hoje é mais de 90% ansiedade. E as pessoas chegam por conta da ansiedade. Exatamente porque a ansiedade é essa irmã que faz um transtorno na nossa vida. Mas, quando a gente começa a tratar essa ansiedade e transforma essa ansiedade em funcional, como foi o início da nossa conversa, que não existe a gente tirar a ansiedade da pessoa.
Se estiver vivo, você vai ter ansiedade. Mesmo os monges nos mosteiros, os padres, as pessoas mais, nos lugares mais pacíficos vão ter ansiedade, porque isso é uma condição humana. Agora, uma ansiedade funcional. Então, quando a gente trata essa pessoa e torna essa ansiedade funcional, a irmã da tristeza, né, ou da distimia, que é a mesma coisa, que é um dos tipos de depressão, essa outra irmã começa a ganhar espaço e aparecer. Então, é muito comum a gente tratar a ansiedade, o paciente realmente diminuir, conseguir ter uma vida mais funcional, mas relatar que a vida ficou um pouco menos colorida. Por isso, primeiro porque a gente se acostuma com o ruim. Então tem aquela coisa, né? O melhor o ruim conhecido do que o possível desconhecido bom. As pessoas não se arriscam muito, exatamente pela questão do controle e do medo. É, e segundo, porque de fato, quando você trata a ansiedade, você também leva esse sujeito a um estado de vida que é um estado mais harmônico. E a gente vicia nessa aceleração. Hoje o mundo é muito acelerado. Outro dia eu me peguei vendo uma aula e começando a botar em duas vezes, porque a professora fala um pouco mais devagar. E falei, Maria, você tá louca? Logo você? Porque é isso, né? Psicólogo não tem nada de perfeito, gente. A gente vive as mesmas crises, as mesmas dores, os mesmos desafios que qualquer ser humano. A diferença é que a gente tá nesse caminho do autoconhecimento, então a gente se conhece, a gente conhece os nossos gatilhos, as nossas fraquezas. Então eu falei, não, peraí, vamos botar em um e você vai aguentar, vamos exercer a paciência, porque hoje o mundo está muito acelerado. Exatamente. Como é que nós Agora, podemos. não, só para completar, só para quem estiver ouvindo a gente, nem toda depressão vem da ansiedade. E nem toda ansiedade também tem um quadro depressivo, mas são comorbidades, elas muitas vezes são encontradas juntas no mesmo quadro. Muito bem. Se a gente quiser te encontrar, Maria, como é que a gente faz? A gente te encontra no Instagram? Se você tem algum. No meu Instagram tem lá o contato também de um WhatsApp de atendimento. Então, lá é um Instagram profissional. Pode me encontrar por lá. Eu tento É responder a arroba todo mundo. Maria. É Maria, dois underlines, Clean. Klien. Muito bem. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui pra gente. Você já está deixando muitas mensagens importantes, mas para as pessoas que realmente agora, nessa fase, final de ano é uma fase difícil, né? Onde a pessoa começa a fazer muitas reflexões e às vezes, em função até mesmo de não ter conseguido atingir algumas metas, não ter conseguido colocar planos em prática, a pessoa fica muito triste, depressiva, enfim, É, com o sentimento de que é impotente, emocionalmente falando, né? Deixa uma mensagem para essas pessoas. A gente está aqui numa TV e numa rádio voltada para o mundo corporativo, né? Que é um mundo que vive de desafios, né? Um universo que vive a base de desafios. E eu entendo que para eles também é muito importante a gente ter uma mensagem de uma psicóloga que vem trabalhando aí fortemente, né? Nesse campo para mostrar caminhos para combater a ansiedade, a depressão, enfim. é, é. As pessoas, elas, exatamente por uma questão, né, de toda a complexidade e vulnerabilidade, elas estão tendendo a viver como se fosse dentro de uma concha, num lugar que é muito confortável. Mas dentro da concha, a gente só consegue crescer até onde a parede da concha nos permite. Então, para a gente de fato expandir, a gente vai ter que ter coragem e sair dessa concha. E o meu recado é que
Todas as vezes que a gente consegue olhar para algo de um ponto de vista diferente, um milagre acontece. Então, se a gente puder ter flexibilidade psíquica, sabe? Se arriscar mesmo, fazer, sabe como você, todo dia eu pego o mesmo caminho e boto o meu Waze. Estou dando um exemplo prático da vida. Então, vamos arriscar hoje pegar um caminho diferente? A gente pode fazer vários caminhos diferentes ao longo da nossa jornada. E a gente não faz exatamente porque a gente quer conseguir ordenar as coisas, enfim, e ter um certo controle, que é um controle fictício. Então, meu primeiro recado seria esse: arrisque. Arrisque fazer diferente, porque você vai ver que o resultado é diferente. E meu segundo recado é que, se a gente pudesse ser amigo de nós mesmos, como somos dos nossos amigos, a vida seria muito mais simples. Então, que a gente possa aproveitar essa energia do Natal, que é uma energia do nascimento, que é uma energia, né, da gratidão, da união, e que a gente possa fazer isso tudo com carinho com nós mesmos. Entender que a gente só pode fazer o melhor que a gente pode, inclusive o momento ahá da terapia, quando a gente entende que nossos pais fizeram o melhor que eles puderam também. E também, se você estiver preso há muito tempo num problema, delega. Delega porque você não é mais útil ali. A gente está aqui para ser útil. Então, ter um propósito é extremamente importante. E ser útil aonde a gente estiver é extremamente importante para a nossa saúde mental. Então, faça experiências novas, procure lugares onde você é útil e se ame. Se trate com carinho, se trate pelo menos com respeito, o respeito que você trata as outras pessoas. Excelente, inclusive essa mensagem é barba, ela vale para o ano inteiro, né? A gente tem que carregar, acordar, né? Pela manhã, acordar, o momento que você desejar acordar, isso que é importante, que é uma dádiva acordar, né? E você seguir aí com propósitos, com objetivos e realmente sair da zona de conforto, né? Não, e o acordar, você falou, o acordar é extremamente importante. Você ali está definindo como vai ser seu dia. O dormir é extremamente importante. Então, se preparar para acordar, se preparar para dormir, isso tudo é muito importante. E uma outra coisa que é muito importante é se atentar a quem você convida para esse templo, nosso templo sagrado. Então, que livro você está lendo? Que filme você está vendo? Que troca você está tendo? Porque a gente se atenta muito a quem a gente convida para nossa casa física, mas a gente não faz o mesmo com o que a gente convida para entrar aqui dentro. E o que a gente convida para entrar aqui dentro vai definir a lente de como a gente vê o mundo lá fora, que foi o que a gente falou no início da nossa conversa. Muito bem, caros seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive, essa edição é maravilhosa. Realmente, assim, eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer essas pautas e trazer um profissional que transmita tanta paz. Tanto, assim, você está plantando sementes positivas. É muito importante isso. É uma serenidade, vamos dizer assim. Isso é gratificante. E com certeza, eu tenho certeza que essa edição vai contribuir muito no cotidiano desses seguidores, desses ouvintes que estão acompanhando o nosso programa. Obrigada mais uma vez, Maria.